Por séculos, os 7 pecados capitais guiariam a moral cristã. Todos os pecados evoluíram na história, mas nenhum como a preguiça. Na América de 1800, o pecado da preguiça era visto como uma doença, um defeito moral, até mesmo antipatriótico. Na Revolução Industrial, um grande estigma foi posto na indolência. Trabalho e economia eram as virtudes de que o capitalismo precisava, de que a economia de livre mercado precisava. A ética puritana mal admitia o descanso. Você tinha que se ocupar, trabalhar para Deus e trabalhar para seu patrão, para quem quer que fosse, para manter a América crescendo e para construir estradas de ferro. Em 1869, o Dr. George Miller Beard cunhou o termo neurastenia para os sintomas de fadiga, indolência e fracasso de realizações. A neurastenia não era reconhecida como um diagnóstico reconhecido há muitos anos, mas era tida como o resultado de excesso de trabalho. E os homens sofriam muito mais disso do que as mulheres, porque usavam mais seus cérebros. É o que diziam. E na grande tradição americana, inventores e ambulantes criaram curas para o pecado da preguiça. Havia toda espécie de tônicos estimulantes sendo vendidos em carrinhos por vendedores de poções mágicas, em meio a números de entretenimento, com banjos e danças e coisas do tipo. O início do século XX marcou o apogeu dos ambulantes de remédios, que combinavam entretenimento e venda forçada, onde o personagem principal era um tônico que prometia revigorar a vida e curar a preguiça. Pílulas de receita indígena ou de raízes dos pântanos prometiam renovar o sangue e devolver o vigor da juventude. Os ingredientes eram, em geral, secretos. O grande ingrediente era o álcool. Era isso o que fazia as pessoas acreditarem que estavam curadas de verdade, estivessem ou não. Nos anos 1920, a busca da cura do pecado da preguiça se orientou para a tecnologia com aparelhos destinados a reduzir a preguiça. A eletricidade passou a ser a grande droga. Tudo era elétrico. Cintos elétricos, comida elétrica, chapéus elétricos. Outros supostos tratamentos envolviam ondas de rádio, poderosos ímãs e até mesmo água radioativa. Mas para levantar o espírito e reduzir a indolência, nada foi mais popular do que glândulas. Nos anos 1920, uma nova geração de médicos defendia que estímulo e vigor vinham de uma fonte improvável. Ron Squire era professor em Harvard e ele inventou uma emulsão feita de testículos de cobaias e de testículos de cães misturadas. E ele injetou a mistura no próprio braço e disse que era fantástica. Isso se chamou terapia glandular e se tornou cada vez mais bizarra. Um médico francês chamado Serge Voronoff transplantou testículos de macaco em homens, prometendo que recuperariam a juventude perdida e derrotariam o pecado da preguiça. A cirurgia foi muito procurada a ponto de se tornar objeto de cultura popular. Referências a implantes de testículos de macacos apareceram em uma história de Sherlock Holmes e até em um dos filmes dos irmãos Marx. Mas ninguém foi mais bem-sucedido do que o Dr. John Brinkley de Milford, Kansas. Brinkley não precisava de raros testículos de macacos. Ele usava o que tinha por perto, um animal bem conhecido por seu vigor: o bode. Brinkley fez sua primeira operação em 1918 e cobrou $750 para implantar testículos de bode em um fazendeiro. A operação fez tanto sucesso e Brinkley era tão bom de marketing que logo os clientes fizeram fila na frente de seu pequeno consultório. Ele abria as pessoas, colocava os testículos de bode para dentro, às vezes empurrava como se fosse alho em um assado e pronto, dependendo de quanto ele tinha bebido. Com o passar do tempo,
ele fez quase 16 mil dessas operações. A operação de Brinkley se tornou nacionalmente famosa. Diziam que ela acabava com qualquer sinal do pecado da preguiça, especialmente a impotência. No fim, ele afirmava que os testículos de bode curavam 27 tipos diferentes de doenças, tudo, de enfisema até flatulência. Até que um dia, ele colocou testículos de bode em um senador do Colorado, que afirmou publicamente que se orgulhava muito de usar essas glândulas. Só que ele morreu um ano depois. A fama de Brinkley acabou chamando a atenção das autoridades médicas, que logo descobriram que ele não era nem médico, que havia centenas de queixas de que a operação não surtiu efeito e que pelo menos 42 pessoas tinham morrido na mesa de operações. Isso acabou com a moda glandular e Brinkley e outros charlatães foram afastados. Mas a busca por uma solução mágica para o pecado da preguiça continuou, muitas vezes liderada por empreendedores inescrupulosos. Recentemente, eu vi uma propaganda de pílulas chinesas feitas de pênis de crocodilo com uma receita de 2000 anos. A internet está cheia dessas coisas. Há milhares de pequenos charlatães reunidos na internet, ou fazendo informes publicitários que passam tarde da noite e que vendem e oferecem esse mesmo tipo de coisa. Na metade do século XX, a ciência havia declarado que o pecado da preguiça não era mais controlado por demônios. Era uma doença controlável por neuroquímicos e que podia ser localizada no cérebro humano.